quem é o paciente MEI do Hospital Conceição. Se a gente for pegar um livro de epidemiologia, né, e tentar entender um pouquinho como que é o perfil epidemiológico da população brasileira, a gente vai ver que a gente tem doenças que são muito características de países em desenvolvimento, como, por exemplo, deficiências vitamínicas, né, hipertensão e diabetes e suas consequências, né, do tratamento inadequado, asma, doenças negligenciadas, como, por exemplo, HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, sofrimento mental e social, violência, acidentes de trânsito, junto com características de países desenvolvidos. Então, uma população que está envelhecendo mais, com uma prevalência grande de câncer, convivendo por muitos anos com essas doenças crônicas não transmissíveis, né? E sofrendo as consequências do seu não tratamento adequado. E aí não tem como a gente pensar em oferecer saúde para esses pacientes sem pensar nos determinantes de saúde, né? E nos determinantes de doença também, né? De entender que o paciente, muitas vezes, muitas vezes não, né? Sempre a doença é determinada por uma série de características que a gente só vai conseguir fazer um bom atendimento em saúde se a gente conseguir entender, compreender, né, os determinantes de saúde para aquele paciente e elaborar estratégias, então, para que ele possa ou evitar, né, essas condições, ou contornar, ou tratar, né. E muitas vezes, eu coloquei aqui um exemplo, né, de redes de sobredeterminação dos transtornos depressivos, porque se a gente for pensar, e aqui um exemplo interessante, né, pensando nesse período em que a gente está vivendo, em que há muito sofrimento psíquico, né, tanto de quem, tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde, né, de pensar como é complexa a gênese da depressão, né? Ela vai depender da história de vida do paciente, fatores genéticos, condição de vida, estilo de vida, vai ter fatores de proteção, como, por exemplo, a estrutura familiar, as próprias características mentais que o paciente tem para lidar, né, com as frustrações e com os desafios da vida. Então, é muito difícil a gente dizer o que causa depressão ou o que protege da depressão, né, porque é uma coleção de fatores que pode produzir a condição e uma outra coleção de fatores que podem proteger, né, e vai ser esse equilíbrio entre os fatores de risco e os fatores de prevenção que vão levar à ocorrência da doença ou à proteção da doença, né. E pensando nisso, né, nessa complexidade que é a produção da doença, né, os rounds multiprofissionais, os rounds, né, do Escritório de Gestão de Altas do Conceição, eles são rounds multiprofissionais. Porque é assim que deve ser, porque é assim que o paciente precisa, né? Os pacientes, eles são tão complexos na sua produção de doença, que é necessário que tenha uma equipe multiprofissional para atender às suas necessidades de saúde, cada um com seu olhar específico, mas tentando atuar de maneira multiprofissional, fazendo um plano terapêutico para esse paciente, né? E quem participa dos rounds do EGA é um representante do EGA, que normalmente é quem conduz o round. Acho que até tu, né, Ana, que está aí nessa foto, ali do ladinho direito da foto. Os rounds, eles aconteciam assim, né, antes da pandemia, no posto de enfermagem. Vocês podem ver aí, a gente tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pessoas, né? Então a gente vai ter o representante do EGA, o médico, normalmente são os residentes que participam, mas pode ser o preceptor, em alguns casos tem alguns preceptores que sempre participam do round, enfermeiro, farmacêutico, assistente social, fisioterapeuta, psicólogo. No round da unidade do AVC, a gente tem fonoaudiólogo também. Então, esses personagens, né, esses profissionais da saúde, eles vão se reunir para tomar
decisões que, no objetivo principal, né, que possibilitem a alta precoce desses pacientes que estão ali internados. E aí, eu gosto de pensar bastante, assim, no trabalho do farmacêutico a partir daquilo que é colocado na literatura, né. A farmácia clínica, ela não é só uma prática, né, ela também é uma filosofia de prática em saúde. Então, eu acho muito importante que a gente se debruce sobre aquilo que tem descrito, né, como padrões ouro, como normas orientativas, para que a gente desempenhe um bom papel, né? Então, eu acredito que eu vou trazer 2 exemplos para vocês de modelos de orientação, né, que eu acredito que sejam interessantes para que vocês façam a leitura em outro momento, né, para quem não conhece desses documentos, que é a Resolução 585 de 2013, né, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e das outras providências, né, colocando quais são os direitos, as responsabilidades e as competências do farmacêutico no desenvolvimento de atividades clínicas e na provisão dos serviços clínicos. Que seriam, né, o cuidado da saúde, tanto individual como coletiva, a gestão da prática, a produção e aplicação do conhecimento e a comunicação e educação em saúde. E vejam, o Conselho Federal de Farmácia, ele coloca ali quais são as competências do farmacêutico para o desenvolvimento da farmácia clínica. E eu acho que dentro dessa palavra, né, competência, tá toda a razão de ser, né, da farmácia clínica, porque o que é competência? É conhecimento. Então, a gente vai ter, né, que possuir um conhecimento de base que vai ser fundamental para a prática farmacêutica, né? Não tem como não tem como fazer farmácia clínica sem ter conhecimento. É sobre habilidades, né? Habilidade é aquilo que tu faz com o teu conhecimento, né? Voltando na ideia lá da receita do bolo, né? Uma coisa é eu saber o que vai dentro do bolo, vai ter uma xícara de farinha, uma xícara de açúcar. Outra coisa é eu saber fazer um bolo, né? Então, a habilidade é isso, é pegar esses conhecimentos e traduzir em prática. E as atitudes, né? Que talvez sejam seja o componente da competência que seja o mais difícil de se desenvolver, né? Porque muitas vezes não está escrito no livro, né? É difícil aprender atitude, né? Aprender conhecimento a gente consegue, né? Aprender a habilidade, a prática nos traz, mas a atitude precisa de bastante iniciativa interna, né, do profissional. E a atitude é fundamental, né? A gente lembrar todo dia do porquê. Por que eu estou fazendo isso? Né? A quem que serve? Quais são os objetivos dessa prática? A atitude, ela vem daí. Né? E se a gente for olhar essas competências que são descritas ali pela norma do Conselho Federal de Farmácia, elas são muito parecidas com as competências que a ACCP, né, que é a Associação Americana de Farmacêuticos Clínicos, né, coloca como competências para o exercício da farmácia clínica. Então, é o cuidado direto do paciente, né, vou fazer reconciliação medicamentosa, vou fazer análise de interações medicamentosas, vou dar orientação de alta, né, o conhecimento farmacoterapêutico, todo aquele conhecimento de farmacologia clínica que a gente precisa ter, um conhecimento, um cuidado baseado no sistema de saúde, na saúde pública, que é fundamental para que a gente não tenha uma prática que seja descolada do lugar onde a gente está atuando. A comunicação, que é super importante, né, para que as nossas intervenções elas sejam compreendidas e, consequentemente, tenham uma chance delas serem mais aceitas, né? O profissionalismo, que vai muito de como tu te posiciona, né, frente aos teus colegas, e quando eu digo colegas não é só farmacêuticos, mas colegas profissionais de saúde, e o desenvolvimento profissional continuado. Porque uma coisa que é padrão para a prática num determinado momento pode não ser mais no momento seguinte, né? A minha formação como farmacêutica clínica,
né, ela vem da terapia intensiva, de 10 anos atrás. E quando a gente estava falando de ressuscitação, e era em terapia intensiva, né? Quando a gente estava falando de ressuscitação volêmica, há 10 anos atrás, o padrão ouro era usar coloide, né? Gelatina, amidos. Hoje em dia, a gente sabe que não é a primeira escolha, que é cristalóide, porque a evidência científica ela vai mudando. E aqui, claro, eu estou trazendo um exemplo que é de um gap de 10 anos, né? Mas às vezes as coisas mudam muito rápido, o que é uma verdade, uma verdade à luz do conhecimento há 2 anos atrás pode não ser verdade à luz do conhecimento atual. E aí, bom, a gente está falando aqui, né, de características que esse profissional ele deve ter, né, como que ele deve ser, e a gente pode imaginar que o nosso desejo é um e o resultado ele pode ser outro, né? Porque o que tem entre aquilo que a gente quer ser e aquilo que a gente pode ser? O mundo real, né? E aí existe uma dificuldade de empregar essas competências em cenários que não são controlados, que são imprevisíveis e que são imperfeitos, em que as demandas são muitas, em que, enfim, né? A gente pode estar perdendo alguma coisa entre o que quer ser e o que é de fato. Hoje eu penso que um risco, que a gente acaba tendo um risco menor de, ou melhor, falando diferente, a gente tem uma chance maior de se aproximar do nosso ideal de profissional dentro da farmácia clínica, né, ou eu vejo como uma proposta de trabalho assim, para o farmacêutico clínico, pensar que cada medicamento, né, que o paciente tem prescrito, a gente tem que sempre se perguntar se o medicamento é necessário, se ele é efetivo e se ele é seguro. É óbvio que se o medicamento não é necessário, a gente não vai nem fazer essa avaliação de efetividade e segurança, né? Não é necessário, né, visto que o próprio medicamento não é necessário. Então, eu só vou fazer uma avaliação de efetividade e segurança se o paciente precisar daquele medicamento. E quando a gente está falando de efetividade e segurança, a gente tem que pensar que é sempre uma balança, né? Às vezes a gente arrisca mais numa tentativa de ganhar mais ou de ter mais chance do medicamento ser efetivo, às vezes perdendo um pouquinho da segurança, mas em outras situações a gente não abre mão da segurança, mesmo empregando tratamentos que não sejam tão efetivos. É importante que a gente, como profissional de saúde, não reproduza uma ideia, no meu entendimento, né, de que os medicamentos, eles são inócuos, né? E por que eu digo isso para vocês? Por conta do que a gente passou nos últimos anos, né? Em que profissionais de saúde se comportaram, né, como se medicamentos apresentassem apenas benefícios à saúde e não malefícios. Eu sei que nós farmacêuticos somos muito acostumados, né, a procurar os prejuízos que os medicamentos causam, mas, né, é sempre importante a gente lembrar disso. E usar esse nosso olhar, né, de pensar assim, será que algum medicamento que pode estar produzindo esse efeito adverso ou esse sintoma que o paciente está manifestando? Porque esse é o olhar do farmacêutico, né? Então, dentro da equipe multi, ele pode contribuir bastante para elucidar algumas situações.